as pessoas têm um entendimento que tudo é infinito, né? Tipo, e assim, né? Pô, quanto tempo tem nossa civilização? Vai lá, tipo, biblicamente, né? Vamos puxar para esse sentido bíblico aí. A gente tem 2024 anos, né? Fora o Antigo Testamento, né? Mas teve uma porção de outras coisas que aconteceram lá atrás. Mas, tipo assim, se você parar para analisar para um ser humano que pensa de senso comum, pô, é tempo pra caramba. Mas, na verdade, É nada. é nada. É nada. Em absoluto. E é interessante a gente pensar nessa perspectiva que eu falo que o mundo ele é movido pela filosofia. A física, às vezes, muitos alunos nossos se deparam com várias contas. É natural que isso aconteça, né? Mas todas e qualquer conta que você chega, ela é movida por algo filosófico que motiva aquilo. E a razão é o porquê que isso está acontecendo. Né? Então, o porquê que a gente está vivendo num contexto onde o tempo ele é importante. E se o tempo é importante, por que a gente precisa mensurar ele de certa forma? Então, assim, você começa a chegar a várias perguntas, e as perguntas é que move a sociedade, é que move a humanidade, e é o que expande o nosso pensamento como ser crítico, como ser pensante. E isso que talvez dê um pouquinho de sabor na vida, e isso talvez é o que faça a gente pensar um pouquinho e sair um pouquinho da caixa do natural. Verdade. Com relação à questão da imagem, o professor, você falou que realmente assim, a gente tem na verdade, a percepção, né? As teorias dizem que o tempo provavelmente passa diferente, né? Eu acho que o que hoje, eu acho que a grande frustração das pessoas que trabalham com esse tipo de teorias é o fato de não poder comprovar, de não poder ir lá né, e assim, tem, né, você vai fazer uma análise do tempo que a luz leva para chegar, uma porção de coisas, né? Avaliar, né? Eu acho que o posicionamento, né, das gigantes vermelhas e tal, influencia muito nesse entendimento do que pode ser e do que não pode ser. Mas eu acho que a grande frustração hoje, no que tange a questão de conhecer, né, a verdade que está lá fora, é o fato da gente estar limitado, né, no nosso tempo, na nossa tecnologia, a não possibilidade de explorar esses locais e fazer a prova dos 9, né? A gente está tendo... É interessante, né? O pensamento teu... Ele está certo até 1919. Uhum. Vamos falar sobre isso. O Brasil foi palco. E muito orgulhosamente a gente fez parte dessa história. Uhum. Eclipse solar, todos procurem, por favor, Eclipse solar de Sobral de 1919. Eu tive no evento até com um ex-aluno nosso, o Egresso, que está fazendo doutorado hoje, que é o Jean, lá em Sobral, para comemorar exatamente os 100 anos do eclipse. Uhum. Com o eclipse solar, a gente conseguiu comprovar a teoria da relatividade de Albert Einstein. Ô, louco, cara, sim, sério? Mas me explique. O que acontece? No eclipse solar, uma linha do Sol, imagina assim, você tem um Sol, uma estrela e a Terra. Uhum. Né? Então, se tudo fosse plano, tudo fosse imóvel, como a teoria de Newton falaria, uma estrela que estaria atrás do Sol naquele momento, ela não seria possível ver na Terra. E só poderia ser possível se o espaço dilatasse, uma estrela dilatasse o espaço-tempo. Certo? Isso faria com que a luz curvaria no espaço-tempo. Que é uma percepção que a gente tem, que às vezes a luz ela anda sempre em linha reta. Ela anda em linha reta na perspectiva dela. Mas na perspectiva de um externo, onde você tem um monte de estrelas esparramadas, para cada ponto de estrela ela vai variando. Até que se chega, por exemplo, num buraco negro e ela é capturada e não sai mais. Então, se sai uma luz, um pulso de luz é soltado de uma estrela, certo? Ela passaria pelo Sol e não seria observada na Terra. Porque em tese é a sombra, né? Exatamente. Estaria em eclipse, além... A Lua estaria tampando o Sol aqui. Se acontece um eclipse solar, no lunar não tem como ver, mas no eclipse solar pela tem angulação, como. né? Exato. Pela angulação. Mas só que teve... Chegou lá, o resultado foi melhor do que o esperado. A dilatação do espaço-tempo foi maior do que você tinha. Então a luz abraçou o Sol. A luz ela se curvou quando passa perto do Sol. A luz que saiu dessa estrela aqui, ela chega, ela desvia do Sol e mostra na Terra. Isso, caraca. Então, isso comprova que não existe nada plano no universo. Tudo se dilata a um espaço-tempo. E essa malha, agora, o que a gente chama de tempo, ele não depende mais só da luz viajando no percurso. Ela depende de onde que essa luz vai passar e em que estrela ela vai passar.
Por isso que a gente chama agora espaço-tempo é um negócio só, é um negócio amarrado entre si. Entendi. Então, isso aconteceu e a comprovação disso veio pelo eclipse solar que aconteceu na cidade de Sobral, dia 29 de maio, para 30 de maio de 1919, fez 100 anos agora. A teoria da relatividade, ela aconteceu, a escrita dela em 1914, foi publicada em 1915, e a comprovação dela foi 5 anos depois. E a gente teve o privilégio dela ter sido comprovada aqui no Brasil e depois, em 1924, ser comprovada, recomprovada, reafirmada novamente. Falando sobre a eclipse solar, é uma coisa muito interessante, o nosso clube de astronomia participou ano passado do eclipse solar, foi o mais badalado, por assim dizer, que aconteceu nos últimos anos, nos últimos 30 anos. Aconteceu no Nordeste do Brasil, lá em Juazeiro do Norte. Estivemos lá, fizemos a transmissão para a NASA. Acho que até o Wesley colocou. Essas aqui são outras imagens, mas porque esse aqui é um eclipse lunar, né? O solar, o Sol passa, eu não subi, tem outro lugar, está no Instagram as imagens do eclipse solar. E a gente participou e nossas imagens ficaram por quase 4 horas na projeção principal da NASA, com 6 milhões de views. Caraca! Então, assim, se um dia perguntar qual foi o maior feito da minha vida até hoje, eu consegui fazer a transmissão de um eclipse solar, do equipamento nosso aqui da Universidade Federal de Rondônia, em colaboração com o professor Tiago, da Universidade Federal do Cariri. E a soma disso tudo, nos canais tanto do Observatório Nacional quanto da NASA, a gente chegou a quase 6 milhões de views. Então, assim...